Olá, meninas, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estou bem, graças a Deus. Tô aqui hoje na cidade, tô aqui dando uma ajeitada no meu cabelo. Agora vou tomar um cafezinho aqui na purificadora, que eu não comi nada antes de sair de casa. E se eu ficar muito tempo sem comer, sabe? Eu passo mal, começa a me dar dor de cabeça, sabe? Eu tenho problema de enxaqueca. Então eu vou comer alguma coisa aqui, daí depois eu vou lá no mercado, que eu acho que amanhã à tarde eu vou ter visita, né? Final de semana passado eu tive visita de uma amiga minha, e irmã em Cristo Jesus, né? Ela é lá de Morretes. Inclusive, eu até ia gravar um vídeo com ela, que ela me ensinou a receita do empadão, e acabou que a gente esqueceu, sabe? A gente fez a receita lá, eu ajudei, na verdade, ela a montar, né? Na forma, e acabou que a gente esqueceu de gravar, sabe? A receitinha. Mas quando eu for fazer, eu vou gravar pra vocês, porque eu aprendi, sabe? É bem facinho. E amanhã eu acho que provavelmente eu vou ter visita novamente, né? Que meu filho mais velho tá pra cá, pra Garuva, desde ontem. E acho que daí meu primo, sabe, que são tudo da mesma idade eles. Eles vão tudo lá em casa. Eu vou estar fazendo, levando as coisas, né, pra fazer o café da tarde lá pra eles. Provavelmente, acho que vão levar bola de vôlei, de brincar de vôlei. Tudo quase todos na mesma idade. Então, é bom, né? É bom, assim, ter esses momentos é, com a família, com os amigos, né? Isso é muito bom nos dias que a gente está vivendo hoje. E eu vou estar já me organizando, né? Preparando lá as coisas para o café da tarde também. Hoje eu tenho um monte de coisinha para mim fazer lá em casa. E é isso. Daí eu não sei se eu vou conseguir gravar alguma coisa aqui, né? Eu fazendo no mercado. E acho que eu tenho que ir lá abastecer, essas coisinhas assim, sabe? Provavelmente eu não vou conseguir terminar esse vídeo de hoje. Eu dou continuidade amanhã, né? Nesse vídeo, nesse mesmo vídeo aqui, tá bom? Só pra mim estar sempre postando aí, né? Eu queria ser mais gravar, né? Pelo menos uma vez na semana, mas, gente, é complicado. Ontem mesmo eu fiquei bem ruim. Ontem, acho que era uma gripe que queria me dar, sabe? Nossa, fiquei tão debilitada ontem. Mas graças a Deus eu tomei uns remédios lá. O meu esposo fez um chá lá pra mim. E de tarde eu já tava melhor, sabe? Daí de noite eu dormi bem. Quer dizer, demorei um pouquinho pra dormir, né? Porque daí eu fiquei o dia inteiro na cama, daí chegou de noite, sabe? Perdi o sono, mas estamos aqui pela graça de Deus, né? E vamos que vamos. Vamos vencendo cada dia, né? Com a graça de Deus aí. Eu vou lá então agora, porque senão eu acabo me entretendo aqui e acaba que as horas passam tão rápido, né? Daqui a pouco mais já tem que ir lá pegar o Caleb. E eu tenho um tanto de coisa para fazer aqui na cidade, que a gente aproveita tudo para fazer, né, de uma vez só. E provavelmente eu acho que eu vou vir só ou no final de semana que vem ou durante a semana dessa semana, sabe? Não sei, não tenho certeza, mas se eu não vim durante essa semana, mas final de semana daí eu venho. Mas só que daí, se eu tiver que fazer alguma coisa, igual coisa para ir no mercado, essas coisas, sabe? Eu tenho que
Meninas, tudo bem? Vou dar continuidade aqui no vídeo. Comecei, acho que foi no sábado. Eu comecei a gravar com vocês e tava lá na garuva, né? Eu até achei que eu não tinha dado início aqui nesse vídeo. Mas aí eu vendo aqui ali na galeria, eu vi que eu dei início lá em garuva, né? Então, daí eu quis aqui conversar um pouquinho com vocês, sabe? Eu vou lavando a louça aqui. Espero que não fique muito barulho aí pra vocês. Da água aqui, lavando a louça. Mas eu conversando com umas meninas essa semana, assim, no particular, né? E falando pra elas, assim, questão de gravar, fazer vídeo, essas coisas, sabe? Seja criar um canal aqui no YouTube ou quem tem as redes sociais, que gosta de usar as redes sociais, né? E eu senti de vir aqui, sabe? Compartilhar com vocês um pouquinho, conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Eu conversando com essas meninas e até aconselhei, falei pra elas, cria um canal, grave sua rotina, sabe? Porque às vezes tem meninas que elas têm vontade, mas tem vergonha, sabe? Eu conversando com algumas delas, falei assim, eu até fiz alguns vídeos, mas não tenho coragem de postar. Até queria ter essa coragem, mas não tenho. Mas assim, meninas, quando eu criei esse canal, esse não, outro, né? Em 2021, eu orei, né? Pedi a direção de Deus. Foi um ano bem assim complicado para todos, né? A gente passou por um período assim bem difícil, né? E eu comecei, veio o desejo do meu coração, sabe? De criar um canal assim, de rotina, do dia a dia, de vlogs, sabe? Estilo esse aqui. Aí eu fui orar, pedir a Deus, né, se era da vontade do Senhor, porque quando é coisas assim, tudo eu peço direção para Deus, sabe? Se é da vontade do Senhor na minha vida ou não, porque tudo nós temos que pedir a direção do Senhor, né? Tem coisas que muitas vezes Deus não quer, né, que nós... tem coisas que Deus não permite, né? Então a gente tem que pedir a orientação do Senhor. E eu fui orar, daí Deus, né, confirmou, né, através, ele usando, né, uma serva do Senhor. E, nossa, foi assim, sabe? Foi assim, só Deus mesmo. E daí eu fiz o meu primeiro canal. Até então, meninas, eu já tinha em mente, né, que eu queria fazer assim de rotina, de vlogs, gravar assim do meu dia a dia, sabe? Tudo um pouquinho. Aí comecei a gravar, daí quando foi naquele mesmo ano, em 2021, eu peguei a liderança das crianças na minha igreja. E como eu nunca tinha trabalhado com as crianças também, então eu não consegui conciliar as duas coisas. Tipo, o canal aqui, eu tinha a minha vida particular, né? E o canal e também as crianças. Ser líder de criança, assim, exige tempo, né? Exige criatividade, exige estratégia e exige tempo. Aí o Senhor começou, sabe, me levantar, assim, nesse ministério, né, do Ministério Infantil. Só que daí o meu tempo eu não consegui conciliar uma coisa com a outra, porque daí gravar, né, ter o tempo de gravar, editar e postar e ter o tempo também com as crianças, eu preferi parar com o canal, né, eu parei com o canal por um tempo, fiquei quase um ano parado, sem gravar nada, e me dediquei bem ao Ministério Infantil, tudo no mesmo ano, sabe? E aí tá, daí com o tempo eu deixei lá oculto, né, o canal, mas de repente eu falei assim, eu vou excluir esse canal porque eu não vou mais usar ele, não vou mais voltar a gravar. Daí o que eu fiz? Eu peguei e excluí o canal, sabe? Excluído mesmo. Daí eu fiquei um tempo, quase o quê? Uns 2 anos? Quase uns 2 anos sem gravar, sem postar nada. Eu achei assim, acho que eu nunca mais vou querer voltar, né, gravar nada. Aí chegou um certo tempo, sabe? Eu comecei a sentir falta de gravar. Porque assim, quando eu pedi pra Deus, né, assim, a confirmação do Senhor pra mim começar a gravar aqui no YouTube,
assim, foi algo assim muito bom, sabe, pra mim. Eu me sentia bem assim, sabe, tá gravando aqui. Por mais que meus vídeos sejam bem simplesinhos, sabe, não tem nada de extraordinário, né, é tudo simples mesmo. Sabe, nem editar assim muito bem eu sei, sabe, fazer aquelas capas, aquelas coisas, até porque eu uso tudo gratuito, sabe, os aplicativos que eu uso tudo gratuito, não uso nada pago, então acaba que tem menos opções, né, e enfim, aí comecei a gravar e aquilo tava me fazendo bem, sabe, aí eu comecei a sentir falta, dos meus vídeos, eu gravando, gente do céu. O que acontece? Eu falei, sabe o que? Acho que eu vou criar mais um canal novamente. Aí fiz um canal, que eu nem lembro se era só de receitas ou era canal assim que... Eu lembro que uma vez eu fiz um que eu não queria aparecer, sabe? Mas não me identifiquei, menina. Sabe vídeos de rotina assim, quando aparece só... a gente não aparece o rosto da pessoa, só aparece a pessoa fazendo as coisas, então eu fiz assim. Mas não me identifiquei. Falei, não consigo ser eu assim nesses vídeos, sabe? Aí acabou que eu excluí novamente. Aí eu falei assim, ai, senhor, tenho vontade, só que eu não sabia, não me identificava assim, sabe, em que tipo de vídeo. Aí acabou que eu comecei a fazer de rotina novamente, assim, de dona de casa, sabe? Meu dia a dia. E aqui daí eu faço tudo um pouquinho, né? Gravo vlog, receitinha, na minha vida real mesmo, sabe? E, assim, daí teve meninas que, eu conversando, né, que elas falaram que até fizeram alguns vídeos, mas não... E foi mais de uma menina, sabe? Foi várias meninas assim, que eu conversando com elas. E eu falando, por que você não começa a gravar? Assim, vergonha de postar, de gravar, sabe? Elas querem, mas tem vergonha. Elas até queriam, mas tem vergonha. E às vezes, muitas já me falaram que tem, assim, vergonha e receio, assim, sabe? De levar críticas, o que as pessoas vão achar. Só que sobre isso, até mesmo pra você, né, que tá assistindo esse vídeo, que tem vontade de começar a gravar conteúdo, assim, sabe, da sua vida, da sua rotina, que pra mim, de uma certa forma, claro, né, meninas, claro, nada, vamos aqui separar as coisas, né. Primeiramente, né, na vida da gente, claro que é Deus, né, Deus, né, é a prioridade em nossas vidas. Mas assim, às vezes a gente precisa ter um hobby, alguma coisa, sabe, assim, pra ajudar a gente no dia a dia. Porque às vezes, por exemplo, se você fica só em casa, né, muito em casa, às vezes acaba que te sobrecarrega de uma certa forma, ou às vezes a tua rotina ali, você tá exausta, sabe, já sempre a mesma coisa, e você queria, tipo, criar um hobby em sua vida, sabe? Então eu falei para as meninas, cria vídeo, conteúdo, sabe, conteúdo que agrega valor, e, sabe, muitas delas até falaram que vão começar a gravar, sabe? E eu fiquei feliz, porque, assim, é você passar a verdade. Claro que daí você vai se identificar, né? Dependendo do nicho que você vai escolher, qual eu aqui é de dona de casa, né? De rotina do dia a dia. Então é um nicho, assim, que gravo bem a minha vida real, né? Então eu falando com essas meninas, e elas até falaram, vou começar a gravar. Entendeu? Eu falei, isso mesmo, vai ser bom, sabe? Porque, assim, pra mim, é algo bom, sabe? Uma sensação muito boa, assim, quando eu gravo, sabe? Por mais simples que seja, mas me faz bem. E, de uma certa forma, o objetivo dos meus vídeos aqui, como eu falei pra vocês, né? Eu fiz lá um canal em 2021, daí excluí, só que eu comecei a sentir falta. O objetivo dos meus vídeos, aqui eu gravo... Tô começando a gravar também nas redes sociais, mas um pouquinho diferente, sabe? Lá eu sou mais voltada, assim, exclusivamente na palavra, sabe? Uma reflexão devocional. Mas aqui, o YouTube, como é a rotina do meu dia a dia, de dona de casa, o objetivo aqui desse canal é transmitir, sabe, paz, alegria, sabe, para quem tá assistindo. E até mesmo que as mulheres, né, que vão chegar aqui, assistir os meus vídeos,
elas venham, de certa forma, sentir, né, a presença de Deus, que elas venham sentir uma paz, uma alegria, sabe? É esse o objetivo aqui desse meu canal. Então, pode ser que tem gente que, né, sempre vai ter, né, gente? Sempre vai ter aqueles que criticam, que fica falando, fica postando a vida aí, os outros ficar vendo, que coisa mais sem graça, que coisa mais à toa. Eu não teria coragem de fazer isso, mas eu não penso assim, sabe? Porque o meu objetivo é outro. Então, se tem gente que entende, tudo bem, mas tem gente que não vai entender e eu sei disso. Mas não importa, sabe? Não importa. O importante é que eu sei qual que é o meu objetivo aqui, sabe? E assim, ó, muitas vezes muitos vão te criticar, sabe? Você vai levar muita crítica. Por que fazer isso? Credo, não tem vergonha? Mas muitas vezes aquela pessoa que tá te criticando, ela queria estar no seu lugar, ela queria ter a coragem que você tem, só que ela não tem, sabe? Então, por isso que às vezes ela fica falando, que coisa mais sem graça, que se fosse eu teria vergonha. Mas não é porque simplesmente ela não tem a coragem que você teve, sabe? Por isso que, assim, ó, eu sempre falo, tudo que você for fazer, peça a direção de Deus. Se for para você criar um canal aqui, ore ao Senhor, sabe? Peça a direção dele. Senhor, que nicho eu começar, o que falar, o Senhor me dê a direção, que eu alcance vidas através de uma simples rotina, sabe, meninas? Que é isso o meu objetivo. Uma simples rotina do dia a dia, a pessoa sentir Deus, sabe? Sentir aí o Espírito Santo, sentir a presença de Deus na sua vida. Então é esse o meu objetivo, que muitas pessoas já viu relatos de muitas pessoas, nossa, gostei muito do seu vídeo, nossa, muito legal, e pessoas que às vezes estavam precisando, sabe, de um simples vídeo de rotina. No começo, eu tentava ser um pouquinho diferente, sabe? Assim, às vezes eu me travava, às vezes, sabe, eu era muito séria, digamos assim. Eu via que o jeito de eu falar não estava sendo eu, sabe? Tava falando muito séria, muito diferente, sei lá. Aí eu falei, nossa, não é eu nesse vídeo, eu não tô me identificando. Eu não sou assim porque eu sou bem espontânea, sabe? Eu brinco, eu dou risada e, sabe, é o meu jeito. Quem me conhece sabe como que eu sou. Então eu falei, não, eu tenho que ser quem eu sou. Porque a gente chega na frente da câmera, a gente trava mesmo, sabe? Eu não vou dizer pra vocês assim que eu não tenho vergonha de gravar no meio do público ali, sabe? Eu tenho muita vergonha, assim, de se tiver, sair assim no meio do pessoal, assim, gravando isso, eu tenho vergonha ainda. Mas eu sei que com o tempo a gente vai se acostumando, né? Com o tempo a gente vai se acostumando já com aí gravando, né? A gente perde a vergonha. Mas é assim mesmo, então, sabe? É isso que eu queria conversar com vocês. Falei bastante, né? Mas eu senti de vir aqui lavar a louça, lavando a louça e conversando com vocês sobre essa questão, sabe? Vocês não se importar com o que vão falar, com o que vão achar. Não importa a opinião dos outros, sabe, sobre a sua vida. O que importa é você saber a direção que você está tomando, sabe, o que você quer. Que às vezes, né, é um desejo do seu coração, quem sabe um sonho, né, de, sei lá. E através dos seus vídeos você levar a palavra de Deus, sabe? Uma simples rotina, a gente levar a palavra de Deus. Uma simples rotina você levar uma mensagem para uma pessoa que está precisando naquele dia, sabe? Através do seu dia a dia, da sua rotina. Então é esse meu objetivo. E eu aconselho você, né, que tem vontade de gravar aí, sabe? E assim, ó, não ligar para as críticas, sabe? Para as críticas, porque às vezes pessoas próximas a você, aquelas que você esperava te apoiar, é que vão te criticar, sabe? Talvez pessoas que você nem imagina que iriam te apoiar, é o que vão estar ao seu lado, sabe? Então, mas é assim mesmo. A vida é assim, né? Eu penso assim, sabe? Que quando uma pessoa vem criticar a outra, é porque às vezes a pessoa não tem aquela alegria que aquela pessoa ali tem a ver coragem, sabe? Tem, ou até mesmo a pessoa não tem a coragem que aquela outra teve. Às vezes ela queria ter essa coragem, sabe? Essa coragem que você teve, e ela não tem. Daí o que ela demonstra, as atitudes dela através das críticas, sabe? Te julgando, te criticando. Mas
se a gente ficar pensando dessa forma, a gente não vai atrás dos nossos objetivos, né? Então, com Deus na frente, no controle de tudo, tudo vai muito bem, né? Então, meninas, é isso, sabe? O objetivo aqui do meu canal mesmo, né? Já aconselhando vocês, espero que de uma certa forma, né? Aí te ajude, que não é só em questão de fazer vídeo, né, meninas? Só de criar um canal, mas da sua vida do dia a dia, sabe? Dependendo do sonho que você tem, o desejo do seu coração que você tem, sabe? Que talvez Deus já aprovou, só que por falta de coragem e por pensar muito no que os outros vai falar, o que os outros vai dizer, você se travou, sabe? Então, isso é para tudo na nossa vida, sabe? Não olhar para as críticas, porque crítica construtiva, né? É bom, né? Aquela crítica construtiva, mas aquela crítica que já vem para te prejudicar, né? Aquela crítica maldosa mesmo, não deixa, sabe? Descer pro seu coração e pensa naquilo que Deus tem para você, sabe? Pensa no seu objetivo que você quer alcançar, que está no centro da vontade de Deus, sabe? Isso é o mais importante. Então, meninas, é isso. Eu ia fazer pão, mas tá nublado, sabe? Eu acho que daí o pão, a massa do pão não vai crescer. Então, eu não vou fazer pão hoje. Queria ter feito já semana pão caseiro. Faz muito tempinho que eu não faço. Faz um bom tempo que eu não faço pão caseiro. Ou eu compro o pão caseiro ali que tem ali no mercado, ou pão francês, sabe? Mas eu quero fazer o pão, só que a semana eu não consegui ainda fazer o pão. Eu ia fazer pão essa semana, mas só que como tá o tempo ruim, eu não vou fazer, sabe? Porque acaba que o pão demora mais para crescer, né? E quando o tempo tá bom, a gente sabe que o pão cresce melhor, né? Então eu vou fazer esse bolo de laranja, porque tem 2 pés de laranja aqui. Tem esse pé de laranja que tem um pé de laranja aqui, que a laranja é super azeda. Eu fiz suco, mas mesmo suco, gente, tava muito azedo. E daí o outro pé aqui atrás, que as laranjas estavam mais no alto, meu esposo ontem, essa semana ele cortou. E elas são bem docinhas, sabe? São umas laranjas bem graudonas. Então me deu vontade de fazer esse bolo. Então eu vou pegar e vou fazer um bolinho de laranja. E à noite nós temos ensaio dos jovens, aqui da nossa igreja. Amanhã nós temos reunião, sábado temos culto da família. E domingo à tarde nós temos ensaio dos jovens do campo. Porque dia 12 começa a nossa festividade aqui da nossa igreja, que é de missão e os jovens juntos, sabe? Só que é uma semana de festa, vai dia 12 até o dia 19. E dia 19, o líder dos jovens, ele mandou mensagem para mim se eu fico responsável pela gincana no dia 19. Daí ele até falou se eu quiser pedir ajuda para as meninas, né? Mas com certeza eu vou pedir para elas, né? Minha irmã, as outras meninas, porque sozinha a gente não faz nada. Só que eu vou ter que ir já agilizando, né, meninas? Porque dependendo da gincana, se precisar de algum material, alguma coisa para fazer as brincadeiras, coisas, né? Tem que ir atrás essa semana, né? E vai ser corrido? Vai. Só que eu aceitei, né? Porque um ajuda o outro, né? E é isso, né, gente? Então vai ser bem corridão essa semana aqui pra nós, mas vai dar tudo certo se Deus quiser. Mas eu quis aqui um pouquinho, né? Lavar minha louça, lavando louça e conversando ao mesmo tempo, pra mim poder de uma certa forma incentivar para vocês, para mim compartilhar um pouquinho aqui do meu começo aqui, né? O meu começo aqui no canal, aqui no YouTube, né? Nessa plataforma. Então, para vocês entenderem que vocês também, né, vocês que têm sonhos, têm projeto aí, né, vão em frente aí, conforme a vontade e o querer de Deus para sua vida, né? Menininha aqui no mercadinho. Eu vim aqui na beira do rio mostrar para vocês como que tá a água do nosso rio. Vim aqui no mercadinho, ó, comprei algumas coisinhas aqui, que eu falei pra vocês que ia fazer o bolo, mas acabou que quando fui ver não tinha açúcar e nem... só tinha 2 ovos. Aí eu achei que tinha, sabe? Mas no fim não tinha. Daí eu vim aqui no mercadinho perto de casa, já comprei, só que daí eu não vou conseguir gravar pra vocês a receitinha neste vídeo. Daí vai ficar pra outro vídeo a receitinha do bolo de laranja, tá bom?
Então, meninos, vou me despedindo de vocês aqui nesse vídeo, já pra me editar, pra mim subir pro canal já o vídeo, né? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.